nós fomos justificados por Jesus Cristo e agora nós estamos firmes, tá bom? E agora ele vai começar a falar sobre essa firmeza. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. É muito interessante isso. O que é a tribulação? Essa tribulação que está falando aqui, tá? Não do final do tempo, mas essa tribulação que o crente passa quando ele aceita Jesus. Existia um aparelho que eles passavam o trigo nessa tribulação e esse trigo dava fruto. Então são dificuldades que a gente vai passar na nossa vida que é para nos fazer ser mais parecidos com Jesus. Beleza? Vamos lá que eu vou explicar sobre tribulação, né, essas provações, e sobre tentação, que são duas coisas diferentes, tá bom? Sabendo que a tribulação produz paciência. Então essa luta, essa batalha que eu estou passando vai me dar paciência. Aí eu vou ter paciência e a paciência vai me dar esperança. Então eu vou ter, sabe, quando você passa pelaquela luta, você agora tem experiência nisso, você consegue falar sobre isso, você consegue entender. Então, talvez na hora que você está passando, você não consegue compreender. Mas depois, Deus até te usa para ganhar outras pessoas através dessa mesma coisa que você passou ali. E a experiência, a esperança. Entendeu? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que foi nos dado. O que acontece? Então, a tribulação, essa prova de Deus na nossa vida, é para nos fortalecer. E eu sei quando é de Deus ou não por causa do Espírito Santo. Então não é um Deus de confusão, não é uma coisa, será que é de Deus, será que não é? E aí o Espírito Santo, no meu coração, vai me ajudar a passar. Fala, é uma prova, entendeu? Uma tribulação, é para você dar fruto, é para você ficar mais parecido com Jesus. Calma, vai dar certo. E aí você vai passando por aquilo ali, e vai orando e vai se transformando, e talvez você quer paciência, né, um dos frutos do Espírito Santo, e aí é uma prova ali que exige paciência, e quando você passa por aquilo, você está mais próximo de Jesus, mais parecido com ele, tá bom? Só que aonde que nós confundimos? A tentação, né, a aprovação ali, quando Deus está nos testando ali, né, ele está nos testando, não, na tribulação ali, que está provando lá para nos fortalecer, para nos tornar mais parecido com Jesus. Por isso que muita gente a gente confunde, que a gente acha que eu me converti e agora é só vitória. É só vitória porque a minha vitória vai ser terminar a minha vida aqui muito mais parecido com Jesus que quando eu conversei. Entendeu? O resto é consequência, mas a ideia de Deus não é te fazer feliz. Ai, você tem que ser feliz. Não, é te santificar. Então, se ele precisar muitas vezes ele vai precisar, porque os frutos do Espírito Santo ali, a gente não vai conseguir alcançar ele tendo uma vida tranquila. Entendeu? Tendo uma vida mansa, boa, próspera, rica. Tem hora que vai ter que mexer em algumas coisinhas ali para nos dar fé. Entendeu? Então, é isso. Agora eu queria explicar um pouquinho, tá lá em Tiago, tá? Lá em Tiago 1, no versículo 12, fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aí aqui ele está falando já, quando eu estou, por exemplo, eu estou em Cristo, e a minha vida começa a acontecer algumas coisas. Eu tenho que observar. Porque a tentação, ela vem do meu desejo do meu coração. De algum desejo que eu tenho ali, alguma coisa que eu quero muito. Talvez um pecado antigo, né? Um pecado, uma coisa que eu sou mais fraco. E aí eu caio nesse pecado e eu falo, ai, Deus está me testando, Deus está... Não. É porque você não está vigiando os desejos do seu coração. Nós temos, sabe?
Vamos dar exemplo, por exemplo, na parte financeira, por exemplo. Muitas vezes a pessoa está tendo uma vida financeira muito ruim e acha que está passando por uma prova de Deus, mas não é. A cobiça do coração dela faz ela gastar mais do que ela pode. A cobiça do coração dela faz ela ter orgulho e tentar ser uma pessoa de um nível social maior do que ela consegue ter. E essa cobiça faz ela pecar, faz ela ficar devendo, faz ela. E aí ela acha que essa tentação vem de Deus. E não vem de Deus. Entendeu? Ela vem de você, ela vem dos desejos do seu coração. E o que a gente tem que tomar cuidado com os desejos do nosso coração? Das janelas que nós deixamos abertas dentro da nossa mente. Como assim? Muitas vezes a gente passa, eu me converto, mas eu deixo alguns quadros dentro da minha mente de pecados, de coisas que eu fiz no passado ou que eu gosto de fazer, que eu não quero fazer mais, mas eu deixo lá que de vez em quando eu dou uma olhadinha, sabe? Aquele quadro na parede e falo, nossa, velho, a época que eu fazia isso, Deus me livre. E isso vai aumentando o desejo no meu coração e aí é onde vem a tentação. E a tentação é para fugir, é para a gente fugir da tentação, entendeu? Então cada um tem que saber aonde aonde está o desejo do seu coração, aonde você quer muito uma coisa que é pecaminosa e que você tem que fugir daquilo, entendeu? Então, para que a gente não, porque muitas vezes o crente ele cai em tentação e fica caindo em tentação e acha que aquela prova que ele está passando ali vem de Deus, entendeu? Então, fazer igual José. José é um exemplo. Quando José estava lá com a mulher de Potifar, o que ele fez? Ele fugiu, ele correu da tentação. Então, por isso que o crente, quando busca santidade, ele tem que buscar andar em vigilância. Ele não pode andar de qualquer maneira. Hoje em dia nós estamos numa cultura de tudo pode. Tá, o problema não é se é pecado ou não. O problema é quanto me leva para próximo do pecado. E cada um tem o desejo do seu coração mais forte para uma área. Então, se eu tenho que me examinar e eu sei que eu tenho uma queda por uma parte, uma coisa pecaminosa, eu tenho que fugir. Fugir. E se eu, por um acaso, cair, eu tenho que me arrepender. Não colocar a culpa em Deus e falar, você está me tentando, aí vai, né? Deus não testa mais do que pode alcançar, conseguir. Não, mas isso aqui é por causa do seu desejo. Então, quando a Bíblia fala para que a gente tem que examinar, a gente tem que examinar isso. Eu tenho que saber e ser sincero, que saber que eu ser sincero aonde é meu ponto fraco. Porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade, sabe? De assumir. Ó, isso aqui, infelizmente, para mim, eu tenho que andar longe. Ó, dinheiro para mim é uma maldição. Eu sou ganancioso, não tem jeito. Ó, o negócio para mim é mentira. Eu não posso juntar no meio da turminha que eu faço mentira, eu faço fofoca, isso para mim não dá. Então, e não adianta, são coisas que a gente muitas vezes esconde pro próximo, mas nós conhecemos e o Espírito Santo nos ajuda. Ele fala, ó, vigia com isso. E você sente, mas muitas vezes você ignora. Entendeu? Então a gente tem que andar fugindo da tentação, não é enfrentando. Não é enfrentando. Falar, eu tenho um ponto fraco, é isso, mas eu vou vencer esse ponto fraco, vou lá. Não, porque você ainda está numa carne que é pecaminosa. Você ainda está numa briga entre a parte adâmica e a parte de Jesus. Você ainda não é um ser separado, santo e imaculado. Não, você é um ser que está buscando a santificação. Beleza? Então, essa parte, vamos fugir da tentação. Então, nós temos que todo dia acordar de manhã, olhar para dentro e falar, esse é meu ponto fraco. Vou passar longe disso. Para mim não dá. Talvez para por exemplo, a bebida. Tá nessa briga, pode beber, não pode beber. Eu acho que não tem nem precisar falando isso, mas para muita gente a bebida é uma tentação que se ela tomar um golinho, ela abre uma janela ali. Então a gente precisa muitas vezes limpar os nossos quadros também, porque muitas vezes a gente começa a falar das coisas que nós fizemos no passado com mais orgulho do que remorso, do que tristeza, do que arrependimento, entendeu? A pessoa se converte e começa a contar, não, porque na época que eu era do mundo, eu fazia isso, e com um orgulho que ela não percebe, que ela está aumentando o seu desejo por aquilo que ela fazia, que hoje ela não está fazendo, mas está ali. O desejo está aumentando, então ela deveria olhar para trás e sentir vergonha do que fez.
Porque se eu me arrependi e eu sei que os que eu fiz no passado feriu direto a Deus e deixou ele triste, eu deveria me entristecer com isso. Entendeu? Então eu já tenho que lutar com essa janela, com esses quadros que tem na minha mente e cortar eles. Cortar. Toda vez que vim aqui na minha mente, eu falo, Senhor, tira isso. Eu tenho vergonha disso. Por que eu fiz isso? Não, nossa, essa época foi doida, hein? Nesse tempo eu fazia, não, ainda bem que Deus me libertou. E isso nada mais é do que deixar ali uns gatilhos, que bem provável que vai ser onde você vai tropeçar e cair. E a parte da tribulação, gente, se você estiver passando por tribulação, você olha lá, o Espírito Santo dentro de você fala, tipo assim, igual a parte financeira, eu falei da parte financeira, mas você está fazendo tudo certo, está gastando pouco, fazendo tudo certo, mas aconteceu alguma coisa, o trajeto, você está sem dinheiro. Aí você olha e fala, isso não vem do diabo, isso vem de Deus. Para quê? Para que eu possa ser aprovado, para que eu passe mais parecido com Jesus, eu vou ter mais fé, mais paciência, entendeu? Não tem nada, é muito difícil exercitar a nossa fé quando tudo vai bem. Mas quando vem uma crise econômica, vem uma doença, vem alguma coisa assim, é aí que eu começo a trabalhar a minha fé. E quando eu passo por isso tudo, eu fico mais parecido com Jesus, que é o nosso objetivo. Entendeu? Então a gente tem que identificar. Por quê? Porque eu não posso passar pela tribulação sem entender o que está acontecendo, reclamando. Porque eu tenho que olhar para isso e falar, cara, beleza, é mais um teste de Deus, é mais uma tribulação que vai me fazer parecido com Jesus. E o que eu preciso fazer? E tudo, gente, é simples. Tem dúvida? Ora, ora, ora. Palavra, palavra e ora. Por quê? Porque tudo vai... Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu tenho intimidade com Ele, mais fácil eu consigo entender essa tribulação e mais fácil eu passo por ela e fico parecido com Jesus. Mas se eu não busco na palavra, eu não sou uma pessoa que gosta muito de buscar, de ler, de meditar, de olhar ali, vai ser difícil. Se eu não gosto de orar, e eu não falo de orar nas refeições, eu falo de ter uma vida de oração. Ter um momento ali do dia onde você vai ter um momento exclusivo e durante todo o dia um momento de orar em espírito. Orar em espírito é o quê? Eu estou dirigindo um carro, eu estou orando em espírito. Eu estou trabalhando, eu estou orando em espírito. Eu preciso estar sempre orando em espírito. Porque nós temos que trabalhar e alimentar o nosso espírito. Se a gente deixa para orar de manhã e passa o resto do dia andando na carne, sem alimentar o espírito, a gente se torna fraco. Entendeu? Então, toda a luta eu preciso identificar se é uma luta ruim, é uma tentação que eu caí, eu preciso me arrepender, eu preciso entender que eu preciso limpar isso da minha vida, eu preciso fugir disso, isso não vai estar me ajudando, isso não me agrada, não agrada a Deus e fere a Deus e é culpa minha, porque eu desejo muito isso e isso está me atrapalhando com o meu relacionamento com o Pai. Agora, quando é uma tribulação, aí eu tenho que dar glória a Deus por Deus estar deixando eu passar por essa oportunidade. Por isso que Paulo fala de felicidade, sabe? Na tribulação é isso, porque eu começo a glorificar. Eu falo, Deus, sério que você vai me ajudar a ficar um pouquinho mais parecido com Jesus? E aí eu passo por tudo isso buscando o sentido. O que é? O que Jesus faria nessa situação? Como eu vou conseguir parecer mais com Jesus nessa situação? Entendeu? Não orar, Deus, me tire dessa tribulação, me tire disso. Não, ele te deu uma prova ali para que você seja aprovado, para que você passe por aquilo e muitas vezes ajude outras pessoas nessa área ou transforme, aumente sua fé. Gente, orar com as coisas tão boas, por exemplo, é bom, mas não conheço ninguém que quando a coisa fica ruim não dobra o joelho no chão e não ora. Entendeu? E isso vai criando na gente a imagem e semelhança de Jesus, que é o nosso objetivo principal. Beleza? Vamos lá, os 6 aqui só para... Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser um que pelo bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já provou o amor.
E muitas vezes a gente passa por um silêncio de Deus, sabe aquela oração que parece que não está ouvindo, mas eu tenho que entender, eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, cara, ele já provou o seu amor. Entenda, Deus não precisa provar mais nada. Ele já provou um nível de amor tão alto que não tem mais nada que ele precisa provar na minha vida, não. A gente fica sendo mesquinho achando que Deus tem que fazer mais alguma coisa. Ele faz se ele quiser. Porque ele já fez uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que o resto é lucro. Olha que bom que ele está fazendo. Entendeu? Então eu tenho que ser grato. E quando eu sou grato e entender que já provou o seu amor, eu passo pela tribulação com mais força. Por quê? Porque eu sei que eu sou amado. Mesmo que muitas vezes eu possa estar orando e ele parece que não está escutando. Mesmo que muitas vezes eu estou chorando e parece que não está fazendo sentido. Mesmo que muitas vezes eu faço jejum, eu busco, mas parece que tem um silêncio. Mas é porque ele quer ficar um pouquinho de longe para te aprovar no final. E aí eu tenho que olhar por amor. Eu tenho que olhar por amor que ele fez. Ele já provou o seu amor. Ele já provou o seu amor por nós. E ele já fez assim, mais do que nós merecíamos, assim, muito mais. Então eu sempre tenho que olhar, estou passando por uma tentação, é para fazer eu me aparecer mais com Jesus. E toda vez que eu me sentir fraco, eu olho pro amor. Eu falo, cara, Deus, ele provou já o seu amor. Agora é a minha vez de provar o meu. Ele já provou o seu, ele não precisa fazer mais nada. Não vai ser um carro novo, uma casa, ou curar uma doença que vai provar o amor dele. Não é isso. Ele já provou seu amor com muito mais do que isso. O resto deveria ser por gratidão. Entendeu? Ele provou seu amor, tem um lar preparado para nós, um lugar que não vai ter choro, vai ter tristeza. Cara, que mais a gente pode achar que merece? A gente não merece mais nada. E ele ainda é tão bom que ele ainda nos acrescenta mais coisas. Mas nós deveríamos olhar para Deus hoje com amor. Entendeu? E ser grato, e ser fiel, e fazer as coisas que ele pede por amor. Os princípios dele, tudo por amor. Que relacionamento é esse de barganha? Que relacionamento é esse onde eu quero ganhar algo em trocas? Se o mais importante eu já ganhei. Sabe? Então tem hora que, cara, ele prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que acontece? Quando eu ainda era inimigo dele, quando eu ainda merecia mesmo o inferno, eu não gostava de Deus, eu era inimigo de Deus. Todo mundo que não aceitou Jesus é inimigo, porque ele faz o que fere a Deus gostando de fazer. Isso é ser inimigo de Deus. Ele pode ser bom o que for, mas ele peca e gosta do pecado que faz, e ele gosta, porque o pecado fere a Deus. Nós fomos feitos para que ele morasse em nós. Nós tivemos nossa morte espiritual, e tudo que eu faço de pecado fere a Deus, e essa ira vai descer, e eu sou inimigo dele. E ele provou, lá no Sermão da Montanha, quando ele fala para você orar pelo seu inimigo. Deus não te pede nada que ele tenha feito, porque não tenha feito primeiro. E ele não só igual Jesus orou já por nós, como ele morreu numa cruz por nós. Aí ele fala, talvez alguém morreria por uns bons. Uma pessoa justa, talvez por um filho, alguém que você gosta muito, talvez você morreria. Mas morrer por uma pessoa que não tá nem aí para você, morrer igual Jesus estava passando lá, né? Então hoje, né, domingo de Páscoa, Jesus, ele morreu para aqueles que estavam cuspindo nele. Ele morreu também para aqueles que estavam zombando dele. Tanto que ele fala, pai, perdoa ele, eles não sabem o que faz. Entendeu? Talvez se a gente estivesse lá, a gente seria aquelas pessoas que estavam zombando dele. Toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse lá cuspindo na cara dele. E mesmo assim, ele morreu por nós. Ele morreu por aquela pessoa que está hoje zombando dele. Ele morreu por aquela pessoa que está ali, ó, não está querendo nem saber dele, está pecando, não está querendo saber. Ele morreu por ele também. Então ele provou já o seu amor. Agora não é a hora dele mais provar o amor por nós. É a nossa hora de provar. E como nós vamos provar um amor vivendo uma vida de barganha? Vivendo, ó Deus, ó, eu faço isso se o Senhor me der isso. Ó, eu posso até te amar, mas o que eu ganho com isso? Ó, eu tenho uma causa aqui que eu preciso resolver ela. Então eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso e o Senhor fizer isso, aí tá ok. E aí quando Deus não faz, que é isso, o silêncio dele, a gente começa a reclamar, falar, tá vendo? Sabia, assim, de Deus também. Porque, cara, toda vez que você quer fazer essa barganha com Deus, é porque você não ama.
Pensa num relacionamento, num casal que se ama. Imagina se tudo for eu faço para ela se ela me der alguma coisa em troca. Se não, eu não faço. Sério. Até quando nós vamos viver uma religião, um cristianismo que não entendeu que ele nos amou primeiro e que agora eu preciso, cara, meu coração precisa arder de qualquer coisa. Por isso que ele me chama para ser filho e eu falo, tá, mas eu quero ser servo. Sabe o que eu consigo entender? Por quê? Porque eu quero ter mais nada a fazer sentido a não ser o Senhor. Não, não, me peça e eu me mande e eu vou fazer. Nós somos filhos rebeldes que acham que nós temos um pai rico que é obrigado a nos dar. Aí eu faço para ter alguma coisa em troca. Isso é um absurdo. Quando você conhece o Evangelho um pouquinho, o amor de Cristo um pouquinho, o que aconteceu, você lê o Antigo Testamento, você vê o quanto Deus continuou a insistir nesse relacionamento dessa igreja. Porque quando você vê Israel lá, não é Israel, somos nós, gente. Nós somos igual um cachorro. Se abrir a porta, a gente corre para fora. E mesmo assim, quantas vezes ele insistiu comigo? Quantas vezes ele insistiu com você? Quantas vezes você estava na presença de Deus, você saiu e depois ele te buscou e te aceitou de volta e agora você quer fazer barganha com ele? Agora você quer falar, eu faço sim. Cara, ele já provou o amor dele. Agora você vai provar o seu? Então, é isso. 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É hoje. É hoje. Nós fomos salvos pela vida. Entendeu? Nós fomos justificados pela morte e salvos pela vida. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, estava tudo perdido para nós. Então agora nós somos amigos de Deus, nós fomos salvos pela sua vida e Ele vive, Ele mora em nós e Ele já provou o seu amor e só pede uma coisa: seja obediente, santifique, arrependa-se do seu pecado, volte, pecou, arrependa de novo. Vamos fazer um tratamento, vamos tratar um com amor, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não é barganha, não é troque alguma coisa com Deus, não é ame a Deus e faça uma barganha com Ele, é eu amo. E Ele me dá se Ele quiser, porque Ele já me deu tudo. Você entende que Deus pegou tudo que tinha e nos deu. Jesus era muito mais valioso do que todo o resto. Então ele deu tudo que tinha. Como que eu posso agora exigir dele alguma coisa? Conversar com ele de igual para igual e falar, eu faço. Não tem lógica, eu não consigo entender. Como nós nos tornamos mesquinhos quando fazemos isso. Cara, a Bíblia fala, ele sabe das coisas que você precisa. Então, não é errado você pedir, mas peça com amor. Fala, papai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O Senhor sabe. Tá, mas eu preciso mais de ti. Então, me dê a tua presença. Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Busque a Deus com o seu coração ardendo. E Ele te dá. Agora não. Não faça barganha com Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Ele já provou o seu amor por você. Faça todo o resto que deve fazer por amor. Prove o seu amor por Ele. E amor aqui na Bíblia não é um sentimento. Sabe, não é um sentimento de ai que bonitinho, não. Amor na Bíblia é um amor de atitude. E Deus nos amou com um amor ágape, um amor de sacrifício. E nós só conseguimos amar mais ou menos se a gente conseguir amar Ele no ágape também. E o que significa? Eu tenho que sacrificar alguma coisa. Por amor eu sacrifico tudo que eu tenho. Por amor eu faço o que eu tenho que fazer. Por amor. E Ele, por amor, Ele pode me abençoar. Muitas vezes eu posso estar passando por uma tribulação e eu tenho que dar glória a Deus. Falar obrigado, papai, por ter me escolhido. Por quê? Porque quando eu passar por isso, eu vou ficar muito mais parecido com Jesus. Talvez quem não está passando por tribulação não vai viver isso. Então, para encerrar, a gente entender
que agora o relacionamento nosso com Deus é de amor. E eu provo meu amor na obediência. Eu provo meu amor no arrependimento. Ninguém ama mais quando se arrepende. Eu fiz alguma coisa, eu me arrependo. Davi se arrependia, por isso que Davi amava muito. E vamos parar de exigir de Deus. Ele já provou aqui, fala, ele prova o seu amor. Toda vez que eu lembro, igual hoje é domingo de Páscoa, domingo onde a gente deveria tirar o dia todo para meditar. Ele vive, por causa da vida dele, eu vivo também. Não existe amor, não existe nada que eu possa fazer para chegar pelo menos perto desse amor. Então eu deveria chegar calado, sabe? De cabeça baixa e falar: seu amor me constrange. Não constrange mais, porque eu tenho que exigir coisas. Então, gente, é isso. Espero que possamos buscar mais de Deus, conhecer Ele,